Irmãos amados, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Deus. Louvado seja Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Nós sempre iniciamos o nosso culto, o nosso trabalho, usando essa expressão. Louvado seja Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E a cada dia, a cada domingo que nós nos reunimos para poder cultuar, nós temos que realmente declarar isso. Deus tem cuidado de nós. Nós estaremos fazendo a leitura nesse momento, dando assim início ao nosso culto, no Salmo 126. O Salmo 126 traz como proposta de título Consolo para os que choram. E diz assim o salmista: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a nossa expressão de alegria, porque aqui o salmista então nos diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E a nossa gratidão é por isso, porque em meio a tantas coisas que temos passado, nós podemos declarar que grandes coisas o Senhor tem feito por todos nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela bênção da vida, graças nós te damos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Muitas são as bênçãos derramadas da parte do Senhor para as nossas vidas. E nós nos alegramos por isso, reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez diante de Ti, reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nós te agradecemos, porque o Senhor continua fazendo e operando grandes coisas por nós. Obrigado, Deus. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, ouvir uma mensagem cantada. Vamos ouvir uma música. A música fala ao nosso coração, a música nos aquieta e a música também nos edifica. Ouçamos essa mensagem cantada. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus
porta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Realmente não dá para nós sermos felizes sem Jesus, não é verdade? Amém, igreja? Vamos cantar Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. Que nós possamos realmente ver a glória do Senhor hoje aqui. E que a glória dele possa inundar agora os nossos corações. A gente vai cantar com toda vontade. Que a gente está vendo a glória dele aqui hoje à noite. Amém? Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Que nós possamos ser tocados hoje pelo Senhor, pela palavra dele que vai ser pregada daqui a pouco. Amém? Vamos cantar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada ele vai encontrar de bom. Mas que ele possa nos dar um coração igual ao dele, né, para que a gente possa servi-lo melhor. Amém?
de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, ainda lendo no livro dos Salmos, o salmista no Salmo 130, ele diz para nós a seguinte expressão, Salmo 130, versículo 1: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então perceba que o salmista agora diz: das profundezas eu clamo a ti, no mais profundo do abismo, das consequências dos atos do pecado.
nós clamamos a Deus, nós buscamos a presença dEle, nós pedimos para que Ele possa nos escutar. Mas o salmista ainda diz no versículo 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor, nosso Deus, observar, é claro que Ele observa, é claro que Ele vê, Deus sabe dos nossos atos, do nosso comportamento, Deus sabe tudo o que fazemos. Mas o que o salmista está dizendo aqui é: se o Senhor observar as nossas iniquidades, sem o olhar da misericórdia, sem o olhar do perdão, da graça, da bondade, do amor, quem subsistirá? Então, por isso que ele diz: se o Senhor observar fora desse alcance da graça, do perdão, nós não subsistimos. E aí, no versículo 4, contigo, porém, está o perdão, para que te temo. E nesse momento nós vamos orar. Curve a sua cabeça, estaremos orando, buscando, pedindo perdão pelos nossos pecados. E pedindo que realmente Deus observe os nossos atos, observe o nosso pecado, observe a nossa iniquidade, mas que Deus possa olhar e observar com o olhar do perdão, porque somente Ele perdoa. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez nós falamos contigo. E novamente, Pai, nós recorremos à Tua palavra para buscar o Teu perdão. Assim como o salmista nos diz que se o Senhor olhar, mas olhar sem o foco do perdão, do amor, da graça e da misericórdia, nós não subsistiremos. É por isso, Deus, que nesse momento nós nos voltamos para Ti, nós nos curvamos diante do Senhor, com os nossos corações contritos e arrependidos e pedindo assim o Teu perdão. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidar a você agora para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos,
que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos temos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado, que ainda continua a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que, por muitos, sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amados irmãos, louvado seja Deus por isso, e nós vamos então orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Pai, nós falamos contigo mais uma vez e pedimos, ó Deus, a direção do Senhor sobre nós, para que possamos falar com clareza e pregar a Tua palavra de modo que ela produza edificação no coração dos ouvintes. Por isso, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que possas, ó Deus, através dele, nos assistir nesse momento para a honra e glória Tua mesmo. Amém. Quando nós analisamos as circunstâncias vividas por diversas famílias ao redor do mundo, nós paramos para pensar no contexto em que estas famílias, e talvez não precisamos caminhar muito longe para encontrarmos distantes de nós uma ou outra família que esteja passando por uma adversidade. E é claro, porque quando nós então não temos como fugir hoje dessa situação que nos envolve, que nos cerca, quando nós olhamos, nós encontramos cada vez mais o número de infectados aumentando dia após dia. A ameaça, na verdade, ela tem chegado cada vez mais perto de nós. Às vezes algo que nós olhávamos com uma certa distância, que nós não conseguíamos enxergar. Quantas pessoas, quando surgiu essa grande pandemia, muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas achavam que era só, não passavam de uma matéria sensacionalista, não passavam de uma informação dos governantes de modo sensacionalista. Mas agora, estas mesmas pessoas estão vivenciando dentro das suas famílias o drama desse grande problema que assola a humanidade. A gente tem percebido que famílias cada vez mais têm perdido os seus entes queridos. E se nós começarmos a olhar o drama do luto vivido pela maioria das famílias, a gente vai perceber que o luto vivido por essas famílias é em decorrência da perda do pai, do esposo, da esposa, da mãe, do filho, do avô, do tio, do primo. E o luto no seio dessas famílias se torna cada vez mais grandioso. Você certamente tem notícias de famílias que numa única família se perdeu ali o pai, a mãe, ou o avô, ou o sogro e filhos. Então imaginam a intensidade da dor. Imaginam a intensidade do sofrimento. Imaginem, portanto, a intensidade desse luto. Ou seja, é bem provável que nós não temos como mensurar. É bem provável que nós não temos como medir. E é por isso que a gente não consegue entrar nos detalhes de tudo isso. Porque nós não sabemos como medir o tamanho dessa dor. Mas se de um lado nós encontramos essa dor que para nós julgamos imensurável, do outro lado nós vamos encontrar o amor de Deus, o grande amor de Deus. E aí esse sim, nós não temos como medir, nós não temos como imaginar, mas nós podemos sentir, nós temos como sentir. Se nós olhamos o amor de Deus, nós também podemos olhar o tamanho do consolo de Deus. Ele se manifesta nas nossas vidas em uma medida muito maior do que aquela que nós podemos imaginar.
A segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós acabamos de ler, ela foi escrita no ano 56 depois de Cristo. E a primeira carta, Paulo vai tratar de um problema vivido na igreja, e ele vai escrever essa carta para buscar solucionar os problemas doutrinários, éticos, de ordem moral, que a igreja de Corinto estava vivendo. Mas agora, aqui na segunda carta, o apóstolo Paulo procura tratar, escrever, para ele trabalhar o aspecto das dores vividas por aqueles irmãos, os sofrimentos vividos por ele. É por isso que a segunda carta do apóstolo Paulo, ela é conhecida como a carta da consolação. É uma carta bem pessoal, porque nessa carta da consolação, o apóstolo Paulo procura revelar a nós os sentimentos e sofrimentos vividos por ele ao longo da sua caminhada no decorrer do seu ministério. A gente olha essa carta, tida como a carta da consolação, como uma espécie de um testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Ele está falando dele mesmo, daquilo que ele viveu. E é claro que então ele vai mostrar isso para que essa carta sirva também para nós como um encorajamento, como um incentivo espiritual, para nós então estarmos prosseguindo, porque certamente quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para esses irmãos, Paulo está também observando o outro lado. Paulo está vendo as dores, os sofrimentos e as tribulações, ou algum tipo de tribulação ou provação que aqueles irmãos porventura estivessem vivendo e passando. É por isso que a palavra central aqui nessa carta do apóstolo Paulo é consolação ou consolo. Todo o contexto da segunda carta vai falar sobre isso. E só para a gente ter uma ideia da força dessa palavra aqui na carta, ela aparece diversas vezes. Pelo menos 18 vezes ela aparece na carta, quando o apóstolo Paulo trabalha o aspecto do consolo como um verbo que tem diversas variações. Mas quando a expressão consolo vem como um substantivo, na forma gramatical, ela aparece 11 vezes. Então percebam que de uma forma ou de outra, 11 vezes, com 18 vezes, nós temos então aqui 29 vezes a expressão, o termo consolo, ou conforto, ou consolação na carta. Para a gente ver o tanto que isso é forte e para a gente ter uma ideia. A carta começa no capítulo 1 e aqui no versículo 3, de início a gente já vê a expressão: o Pai de Deus é o autor de toda consolação. E quando a gente olha aqui no final da carta, lá no capítulo 13, o versículo 11, nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo falando de consolo. Então a carta começa e termina com essa conotação forte para a ideia do consolo. É por isso que nós podemos declarar, à luz do que nós acabamos de ler, que Deus é a fonte, que Deus é o doador de todo tipo de consolo que nos encoraja a seguir a nossa vida, mas nos encoraja também a que nós tenhamos a capacidade para consolar o próximo. E aí é que eu quero pensar quantas pessoas, quantas famílias que nesse momento precisam do nosso consolo. Quantas famílias que choram, que sofrem. Quantas famílias que têm perdido os seus entes queridos. E quantas famílias precisam desse consolo. Mas de que maneira que nós podemos entender isso aqui nesses versículos que nós lemos? Do versículo 3 ao versículo 11. De que forma eu posso entender isso? Como que eu vou então entender esse consolo de Deus para que eu possa agora passá-lo para a frente? Eu quero refletir nessa noite com os irmãos sobre essa ideia, vivenciando o consolo de Deus. Para nós vivenciarmos o consolo de Deus, nós precisamos então saber com detalhes, acerca desse consolo. E a primeira coisa que eu quero
refletir com os irmãos dessa noite sobre o vivenciar desse consolo de Deus, é que é necessário nós conhecermos a origem desse consolo. Para que eu possa vivenciar e para que eu possa reproduzir, replicar, passar adiante esse consolo de Deus, eu preciso então conhecer a origem desse consolo. E aqui no versículo 3, quando nós lemos a primeira ideia que nós temos, o apóstolo Paulo começa dizendo: bendito seja Deus. Então Paulo nos convoca, Paulo nos conclama para bendizer a Deus. Então ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Mas a gente não pensa só nesse aspecto aqui, porque Paulo nos convoca para que nós estejamos bendizendo a Deus, e ele já nos apresenta Deus como sendo a origem da consolação. E ele começa de uma maneira bastante enfática, para que nós então tenhamos a ideia e a gente venha de imediato conhecer a fonte da grande consolação que nós recebemos e que nós também poderemos replicar e passar à frente. Mas não só isso. O versículo, o apóstolo Paulo diz que Deus é o Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, além de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Pai de todos os cristãos espalhados pelo mundo afora. Nós podemos declarar isso aqui nesse versículo, como Ele também é o Pai de toda a criação. Mas a outra verdade que a gente encontra aqui, Paulo está dizendo que Ele, Deus, é Pai de misericórdias. Quando a gente vai olhar para a cultura hebraica ou na literatura hebraica, a palavra Pai, ela soa de uma maneira muito forte para eles, e é claro que deve soar forte também nas nossas vidas, porque o apóstolo Paulo está querendo dizer que Pai é aquele que dá origem a alguma coisa. Pai é aquele que vai fazer alguma coisa. E aqui então ele está dizendo que todas as misericórdias provêm dele somente. Faz nos lembrar aqui do que o versículo 22, ele diz que são as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos. E o consolo de Deus está diretamente vinculado a essa misericórdia, porque Deus olha para nós com misericórdia e Ele então nos consola. Mas eu quero deter a minha fala exatamente no aspecto da consolação, porque esse é o tema da nossa meditação, vivenciando o consolo de Deus. E aí sim, no versículo 3, o apóstolo Paulo então diz aqui que Deus é o Pai de toda consolação. Então a origem, quando eu disse que Pai é aquele que produz alguma coisa, é aquele que vai fazer alguma coisa, Paulo diz que Ele, Deus, é o principal agente ativo do consolo. É Ele, o Pai, Ele que cria, Ele que origina, Ele que possibilita, é Ele que faz com que nós venhamos a sentir o consolo dEle nas nossas vidas. E aí o sentido principal da palavra consolo, lá no original, consolo, conforto ou confortar, a ideia produzida lá no original do grego é exatamente essa, o posicionamento. É quando alguém fica do lado de uma pessoa que sofre, é quando alguém se posiciona, é quando alguém usa então aquela ideia que nós chamamos de empatia, é quando alguém se capacita até mesmo no sentido de extrair, de absolver o sofrimento que o seu próximo, o seu semelhante está sentindo, e você é capaz também de viver isso para consolar, para confortar aquela pessoa que sente dor. É se posicionar do lado, é ficar ao lado de uma pessoa que passa por tribulação, de uma pessoa que sofre. Mas o propósito não é só esse. O propósito é o de você então poder encorajar aquela pessoa a prosseguir, a caminhar, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor.
Aquele que se coloca do lado para confortar é aquele então que vai sentir a mesma dor, mas é aquele que também vai encorajar para que a pessoa prossiga e siga adiante. Da mesma forma que nós olhamos a expressão que Deus é o Pai de toda consolação, a gente se deter na palavra ou na expressão toda. Ele é o Pai de toda consolação. E essa expressão aqui também, da forma que ela foi escrita no original, se refere ao fato de que não há nenhum tipo de necessidade, não há nenhum tipo de sofrimento, não há nenhum tipo de tribulação, de dor, de luto, de choro, que escape a esse consolo de Deus. Por isso que Paulo usou uma palavra forte aqui para designar toda. Nada escapa ao consolo de Deus. Quando nós confiamos nele, quando nós confiamos no Deus que é capaz de vir até nós e nos consolar, nada que há ou que houver ou que haja em nossas vidas não vai escapar do consolo de Deus, porque Deus é esse Deus afetuoso, é esse Deus que nos acolhe, nos abraça, é o Deus que nos consola e é Ele que vai suprir, portanto, toda a consolação, a ideia universal de plenitude, de abrangência, de alcance. O consolo de Deus alcança a todas as tribulações vividas por nós. É por isso que Ele é o Pai de toda consolação. É dessa maneira que nós vivenciamos. Primeiro é conhecendo então a origem, a fonte. Então nós sabemos que vem de Deus. Mas a segunda lição que eu quero considerar com os irmãos nessa noite, nós também podemos analisar que Ele é o Pai da consolação, mas Ele também é o agente da consolação. Ele não só é a origem, como nós vimos, mas Ele agora também atua como o agente, como aquele que leva, como aquele que faz. E o versículo 4 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então a gente viu que Ele é a origem, mas agora a gente percebe o apóstolo Paulo dizendo que Ele é bendito, porque Ele também é esse agente. E aí entendam o que eu falei anteriormente, que consolar é alguém que se coloca do lado, é alguém que se posiciona junto. E Deus agora, nesse papel de agente, Ele se coloca do lado, Deus se coloca junto de nós, Deus se põe junto daquela pessoa que sofre, que chora, que passa por dores, para que Ele possa então consolar. Ele é esse agente, Ele é esse canal. E a gente vê aqui pelo menos duas coisas nesse versículo, porque esse versículo nos apresenta como o alvo desse consolo, o foco principal desse consolo, mas também há um propósito de Deus em nos consolar. Nesse versículo 4, Deus se coloca como agente e o propósito dele é que nós sejamos o alvo, mas nós também somos o propósito. Ou seja, os filhos de Deus que estão sofrendo pelo mundo afora é que se tornam agora os alvos desse conforto. E Paulo diz aqui no versículo 4, é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Percebam como Paulo então agora está usando essa expressão confortar para mostrar que Deus se coloca pessoalmente do nosso lado. E percebam ainda uma outra questão importante. O verbo aqui aparece no modo presente contínuo. Ou seja, Deus se coloca ao nosso lado e Ele nos conforta e Ele continua confortando. É de maneira presente, mas é de uma maneira
permanente, esse consolo de Deus vem sobre as nossas vidas constantemente, porque Deus está do nosso lado. Deus está ao seu lado, querido irmão. Deus está diante de você. Deus é o agente da consolação, porque é Ele que faz esse trabalho nas nossas vidas constantemente. Mas eu quero destacar ainda, nessa mesma mensagem, nessa mesma ideia, o apóstolo Paulo mais uma vez usa a expressão toda. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Toda. Antes nós vimos que Deus é o autor de toda consolação. Ela é plena, ela é completa. Mas agora toda tribulação, nada escapa, nada foge. Da mesma maneira nós entendemos isso e nós conhecemos, nós sabemos que tribulação é como se sobre nós viesse um peso insuportável, um peso esmagador, um peso que nos comprime cada vez mais. Esse é o sentido da gente entender essa palavra tribulação. Mas quando nós olhamos para o Deus, que é o Pai de toda consolação, quando nós olhamos para Ele, que é o agente, Ele vem para nos aliviar. Como que Deus então chegasse e começasse a tirar esse peso que está nos comprimindo, que está nos esmagando. Ele está ao seu lado, Ele está do nosso lado. Mas não pense você que você é apenas o alvo da consolação, somente para receber, para desfrutar. O versículo continua dizendo que é Ele que nos conforta em toda a nossa consolação, indica propósito, indica alguma coisa específica, indica um objetivo. Deus nos consola, nos conforta em toda a tribulação, para nós agora também consolarmos aquele que precisa de consolo. Então não é simplesmente receber, não é simplesmente absorver, não é simplesmente tomar posse e guardar para nós, mas o apóstolo diz para, e esse para aqui indica modo, indica algo que agora vai te direcionar para uma outra coisa, para você fazer também, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que coisa extraordinária, olha como que Deus faz, olha como que Deus age. Assim como eu comecei dizendo, quantas famílias no luto, na dor, no choro, na tristeza, no sofrimento, ou mesmo sem o contexto do luto, ou mesmo sem o contexto da dor e dos sofrimentos, mas em meio a tudo que temos vivido, quantos de nós temos precisado de um consolo? Quantos de nós temos precisado desse conforto de Deus? E agora o apóstolo Paulo diz que Deus nos consola para que a gente console, mas há uma outra coisa. O apóstolo Paulo diz assim, para que a gente possa, com a mesma consolação que nós recebemos, é a mesma que agora nós vamos passar à frente. Ele diz assim, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É o mesmo modelo de Deus. Agora eu vou agir. Agora eu serei também o agente dessa consolação. Não só Deus é o agente, mas Deus também nos faz, Deus também nos torna agentes dessa consolação. Deus também nos capacita para sermos instrumentos da consolação, para nós irmos e fazer igual, para nós irmos e fazer da mesma maneira. Ou seja, primeiro nós passamos por um tipo de treinamento, de prática, de vida, para depois então nós sabermos aplicar isso na vida daqueles que necessitam. E aí nós podemos dizer que quanto mais Deus nos conforta, mais podemos confortar os outros. Quanto mais Deus trabalha em nós, nós então nos capacitaremos para trabalhar nos outros, ou para que o próprio Deus trabalhe através de nós. Mas aí então eu fico pensando, nós somos
os canais e instrumentos dessa consolação divina. Mas para eu receber o consolo e o conforto de Deus, é necessário que eu esteja em algum tipo de sofrimento ou tribulação. Então nós podemos entender que Deus que Deus é capaz de permitir que aconteça algo, que haja algo na nossa vida, para que Ele então venha nos consolar, nos treinar, para que depois a gente vá replicar e repassar isso adiante. Somos os canais, somos os instrumentos, somos os agentes. Nós vivenciamos o consolo de Deus, conhecendo a origem dele. Deus é a fonte. Nós vivenciamos o consolo e o conforto de Deus, conhecendo o agente. Deus é o agente. E é esse agente que nos torna também agentes da consolação. Mas em terceiro e último lugar, é necessário que haja prática. Então nós vamos vivenciar o consolo de Deus, conhecendo isso na prática, na vida prática. E a partir do versículo 5, nós encontramos Paulo dizendo assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, e o qual se torna cada vez mais eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. É a prática. Eu só posso ensinar algo na medida que eu pratico, na medida que eu faço. Eu só posso ensinar algo na medida que eu aprendo com alguém. Da mesma forma que eu aprendo, eu agora posso ensinar, eu me tornei apto para isso. E é o que Paulo está dizendo aqui para nós. O consolo de Deus se limita aos sofrimentos e aflições por causa das dores de Cristo, por causa do sofrimento de Cristo. Então o sofrimento, na verdade, é grande por causa de Cristo, mas proporcionalmente o consolo de Deus é grande também nas nossas vidas por causa de Cristo. O consolo, na verdade, da parte de Deus, ele é garantido sempre. É o que diz o versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos de Cristo, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo agora passa a testemunhar de uma vida prática, daquilo que aconteceu com ele, dos sentimentos, daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou. Porquanto Paulo diz assim: foi acima das nossas forças, a ponto de nós nos desesperarmos até a morte. Então, quantas vezes, quantos sofrimentos na nossa vida, que nós desejamos a morte, que nós não queremos mais permanecer nessa existência terrena. Tamanho é o sofrimento, tamanha é a angústia, tamanha é a dor que sentimos. Quantas vezes, quantas pessoas pelo mundo afora desejam morrer. Paulo está dizendo exatamente isso aqui, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Porque ele reconhece aqui, foi algo acima das nossas forças. Mas na verdade, irmãos, não foi. Porque o mesmo Paulo que está dizendo isso aqui, é o mesmo Paulo que ouviu do Senhor. Paulo clamou 3 vezes para que pudesse passar a dor e Deus retirasse o espinho na carne. Mas Deus disse a ele: a minha graça te basta. Essa graça de Deus é exatamente o consolo dele que vem sobre nós, para fazer com que nós sejamos resignados, para fazer com que nós venhamos a suportar esse peso, a intensidade, ou é o próprio Deus que vem para produzir esse alívio sobre as nossas vidas. É dessa maneira que nós entendemos, é dessa maneira que nós compreendemos o consolo de Deus. Muitas vezes não temos
pensamos não ter capacidade de suportar. Mas ao olharmos para o consolo de Deus, nós conseguimos. E ao olharmos para o propósito de Deus, quando Ele diz para que com o mesmo consolo que você está sendo consolado agora, você se torne apto e capaz para consolar outro. Quando nós olhamos para isso, nós nos alegramos. É assim que nós vivenciamos o consolo de Deus na nossa vida. É assim que nós suportamos. É assim que a gente caminha. Eu quero concluir com o versículo 10 que diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então Paulo está dizendo que é Deus que nos livra, Ele nos concede vitória, o consolo de Deus sobre as nossas vidas, é o consolo que nos dá a vitória, é a vitória que Deus proporciona para cada um de nós. E é interessante a gente destacar aqui a expressão livrar-nos. Livrará de tão grande morte e continuará a livrar-nos. Nesse versículo 10, a ideia é de alguém que chega e puxa, a ideia de alguém que chega e arrasta. Livrar aqui é a ideia de alguém que chega e arranca essa pessoa do sofrimento. O verbo livrar aqui é o mesmo que arrancar, é o mesmo que puxar. Então o consolo de Deus vem sobre nós exatamente para nos arrancar, para nos arrastar do sofrimento. Por isso que Ele se posiciona ao lado, com o objetivo de nos resgatar do perigo, com o objetivo, portanto, de nos livrar e nos habilitar também a sermos agentes consoladores. Deus é aquele que nos livra, nos liberta dos perigos desta vida. Por isso que a tribulação nos motiva a orar, diz o mesmo versículo 11, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. A tribulação nos motiva a orar e Deus é glorificado por meio de tudo isso, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É dessa maneira que sentimos, é dessa maneira que vivemos, é dessa maneira que vivenciamos o consolo de Deus. Olhe para o seu lado. Quantas pessoas precisam de consolo nessa hora? Olhe para a sua vida. Você é agente consolador também. Você é também instrumento de Deus. Receba o consolo de Deus, mas também seja o agente desse consolo. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e te capacite a absorver o consolo dele, mas também te capacite a replicar esse consolo dele. É assim que vivenciamos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ouvir nesse momento mais um cântico. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará
do Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus, 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 Ele tem poder. Jesus, 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 Ele é o Senhor. É o Senhor da minha vida. É o Senhor das nossas famílias. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome que é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Queridos, chegamos ao final desse culto e mais uma vez nós agradecemos a Deus pela bênção, pelo privilégio, e que o Senhor nosso Deus também te abençoe e te capacite cada vez mais para ser um agente consolador. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, recebemos o Teu ensinamento e, portanto, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar nos momentos de tribulações e sofrimento que muitas vezes nós passamos, que o Senhor venha, portanto, a cada um de nós
modo pessoal, com esse consolo do Senhor que é grandioso, para que aprendamos como consolar aqueles que precisam. Ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor pela vida dos nossos irmãos que foram curados e restaurados, nossa gratidão pela vida do nosso irmão Roger, pela vida, ó Deus, de outros, os quais nós talvez não tomamos conhecimento, mas foram curados, restabelecidos na sua saúde em decorrência do contágio dessa pandemia, desse vírus, ó Deus. Nós te agradecemos pelas vidas que o Senhor tem salvado, livrado pelo mundo afora. Também pedimos o consolo do Senhor para a família do pastor Paulo César, do Grupo Logos, em que essa semana, ó Deus, o Senhor recolheu a sua esposa Nilma. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe ao teu servo, aos filhos, aos integrantes do Grupo Logos e a outros tantos espalhados pelo mundo afora que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor os console, que o Senhor os conforte, que o Senhor continue se colocando do lado, ao lado, para consolar, para que estes também, mesmo em meio à dor sentida, eles possam se tornar agentes consoladores. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, que as resoluções dos nossos problemas, às vezes à distância, de modo remoto ou por telefone, sejam facilitadas, ó Deus. Aquilo que temos, aquilo que precisamos, pessoas que precisam receber algum dinheiro, esse auxílio emergencial, ó Deus, que tem sido negado para muitas pessoas e as dificuldades de serem aprovadas, ó Deus, que o Senhor agilize de um modo absoluto para que essas pessoas recebam, para que essas pessoas façam jus a esse valor, aquelas que aguardam resposta do INSS ou de outros benefícios, ó Deus, abra as portas, porque a dificuldade de contato presencial é grande, tudo é digital, remoto ou via telefone, que o Senhor esteja facilitando tudo isso, ó Deus, e que nesta semana, essas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, além de receber o consolo do Senhor, recebam também as soluções, as possibilidades, ó Deus, de estarem resolvendo tudo isso. Obrigado pelas bênçãos, pelo alimento, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. A nossa oração, a nossa gratidão é no nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, a graça maravilhosa de Jesus, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo repousem sobre nós, consolando-nos a cada dia, para que sejamos agentes consoladores, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe.